sequência. Sábado a gente falou sobre a perda do velho Lobo, uma das perdas mais impactantes da história do futebol brasileiro, de um dos maiores personagens da história do futebol brasileiro. E agora, na segunda-feira, a gente vem aqui falar sobre a perda do Beckenbauer, que nos deixa aos 78 anos, um dos grandes jogadores da história do futebol mundial, um dos grandes treinadores da história do futebol mundial e possivelmente não, com certeza o maior jogador alemão da história do futebol. LF, queria te ouvir, mano, em relação a essa perda do Beckenbauer, uma figura muito importante para o jogo como um todo, e a gente vai debatendo aqui um pouco sobre essa perda que impactou muito o esporte. Cara, Beckenbauer, sem dúvidas, talvez aí possamos colocar como o maior zagueiro. Sim, o maior defensor do jogo para mim. Todos os tempos. Sim. Campeão de tudo possível ele conquistou. Tem números absurdos. Números de gols, números de conquistas. Mais de 100 gols, se eu não me engano. Tá marcado na história Beckenbauer. Mais uma perda aí que a gente tem na mesma semana, né? Começo de ano. Mano, bizarro, cara. Triste para os fãs de futebol. E, cara, só desejar aí as condolências à família do Beckenbauer aí. É isso, todos. Mano. E a Alemanha perde um grande ídolo, né? Perde um grande ídolo, mano. Vou te falar, o Beckenbauer, de novo, como jogador, ele foi um dos maiores da história porque ele basicamente inventou uma posição na década de 60/70, né? Apesar da posição de líbero não ter sido criada pelo Beckenbauer, porque eu até anotei isso aqui, o primeiro grande momento da posição de líbero foi em 1947, com o treinador italiano Nero Rocco. Ele foi quem basicamente patenteou a posição de líbero, tanto que o nome vem dele, porque ele ficava gritando a todo momento na beira do campo, libero, libero, libero. E aí decidiram dar o nome de líbero a essa posição. O líbero que é basicamente o jogador que fica atrás da linha de zaga, né? Ele é um defensor a mais. E o Beckenbauer, apesar de não ser zagueiro de origem, ele era volante, ele volta, desce umas casinhas e faz a história popularizando a posição de de líbero. Enfim, faz história, né? O Beckenbauer, que já havia sido eleito o melhor jovem da Copa de 66, faz história na Copa de 70, que ele chega como favorito, e aí a Alemanha chega como favorita, né? Acaba caindo para a Itália, mas chega como favorita junto com o Brasil, e é quando dá esse boom da posição de líbero. E aí, em 74, como jogador, ele foi o líder técnico daquela Alemanha que vence a Holanda do Cruyff, do Rinus Michel na final, e entra para a história. E é interessante ver que em 90 ele é treinador da Alemanha, foi a segunda pessoa do futebol que venceu treinador e como jogador, né? O Zagallo tinha sido o primeiro, 58, 62 em 70 como treinador, 58 e 62 como jogador. E o Beckenbauer vence em 74 como jogador e vence em 90 como treinador, em um trabalho muito bom, tá? Porque eu fiz as anotações aqui. Traz aí. A Alemanha de 1990 do Franz Beckenbauer vence invicta aquela Copa do Mundo, tá? Porque aquele time teve 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates, com 15 gols marcados e 5 gols sofridos. Então era um time muito forte ofensivamente, muito sólido defensivamente. Acho que a grande virtude do Beckenbauer naquela Copa foi potencializar o Lothar Matthaus, que, enfim, era um faz-tudo em campo e foi o grande nome daquela Alemanha. Então, cara, apesar da carreira dele como treinador não ter sido tão grande, teve um pouco mais de 100 jogos, deu pra ver que ele era um cara extremamente inteligente, extremamente qualificado dentro das 4 linhas e até mesmo fora delas. Então, cara, é uma perda muito grande. É interessante falar também que o Beckenbauer foi 2 vezes melhor do mundo como zagueiro, tá? Em 72 e em 76. Em 76, ele vence a 3ª Champions League consecutiva com o Bayern de Munique e ganha o Cruzeiro na final do Mundial de Clubes. Isso é muito louco, tanto que ele tem uma ligação muito importante com o Brasil, por isso, mas também por causa do Pelé, que o Pelé foi um dos grandes amigos que ele fez na história do futebol. Jogaram juntos no Cosmos depois, já na reta final da carreira nos Estados Unidos. Então, cara, muito triste essa perda do Beckenbauer, um dos 7, 8 maiores jogadores da história do futebol, na minha opinião. O maior defensor da história do jogo, o maior alemão da história, um dos revolucionários do jogo da década de 60 e 70. Enfim, vai ficar marcado para sempre na história, cara. As condolências e os sentimentos à família, amigos, pessoas próximas. E essa semana tá sendo difícil pro futebol, que derrama lágrimas muito tristes. E é isso, né, mano? É isso, mano, é isso. É isso, F aí Beckenbauer. E a galera tá aqui comentando. F Beckenbauer, descansa em paz. E aí o Arthur Xavier comenta, o flamenguista Beckenbauer
Cara, difícil. Mas é isso, mano. Fechamos, então, esse programa? Cara, fechamos o Esportes Arena, hein?